da coletoria dos impostos e é convidado a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, a mudar radicalmente de vida, completamente. Deixar a segurança falsa, mas que ilude a tantos, do dinheiro para seguir aquele mestre fulgurante que iria terminar numa cruz e mais ainda, ia terminar sentado à direita do Pai depois da ressurreição. Porém, o aspecto central da liturgia de hoje é esta frase que o profeta Oséias enuncia inspirado pelo Verbo de Deus e que o Verbo de Deus feito carne toma dos lábios de Oséias e faz próprias. E é quando, respondendo aos fariseus escandalizados de forma vã, pelo fato de Nosso Senhor estar indo chamar e procurar os pecadores, se perguntam como é que Ele come com os cobradores de impostos e pecadores. Então Nosso Senhor diz: aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Quero misericórdia e não sacrifício. O que significa esta frase? Senão o seguinte: na época, por causa das diversas deformações que com o tempo foram se introduzindo no povo hebraico, os judeus haviam elaborado uma prática religiosa que contava com as próprias forças e esperava tão só a preeminência no povo e o aplauso do povo. Então eles achavam que, cumprindo determinadas regras, porque eles o faziam, praticamente conquistavam diante de Deus a própria santidade e diante do povo conquistavam a fama e a glória. Ora, esse tipo de mentalidade baseia-se no orgulho. Nós sabemos, pelo Concílio de Trento, que é impossível ao homem praticar o bem sem a ajuda de Deus, sem a graça de Deus. E que, portanto, jamais podemos colocar nossa esperança em nós mesmos, mas só na bondade de Deus, que, para aquele que reconhece com humildade, perdoa os pecados, sara os defeitos, extirpa os vícios, e Ele, Deus, vai santificando. Então, Nosso Senhor tinha dois públicos diante de si: o público embebido em orgulho e os pecadores, claro, mas que pela excomunhão social que padeciam, pelo menos estavam perto de reconhecer que eram pecadores. Então Nosso Senhor vem dizer: o culto que vocês prestam a Deus com essa empáfia, com esse orgulho, não vale nada. O que vale é ter pena dos outros, não uma pena natural, mas uma pena movida pela virtude do amor, da caridade e um desejo de santificar os outros. Isto é que é o sacrifício agradável a Deus. Como se aplica isso à nossa vida? Passaram-se tantos anos e hoje não é prestigioso ser uma pessoa religiosa. Ninguém chega na roda dos amigos para dizer: queria lhes contar como foi a homilia do domingo. Aquele comentário cairia no vácuo, senão seria alvo de toda sorte de críticas, comentários picantes, desprezos. Então, como se aplica isto? Isto se aplica, apesar das diferenças culturais daquela época para a nossa época, se aplica porque o coração do homem é o mesmo.
É difícil compreender que na vida natural, para nós sermos adultos, tenhamos que ganhar independência, primeiro dos nossos pais, depois dos nossos professores, e nós mesmos abrirmos um espaço na sociedade, mas que na vida espiritual a marcha é inversa. Se queremos ser santos, temos que cada vez ficar mais crianças. Não nos lados defeituosos que as crianças têm, mas na confiança plena em Deus e na desconfiança completa de nós mesmos. No que consiste a confiança plena em Deus, que era o que os fariseus não tinham, e a desconfiança plena de si mesmos, que era também o que os fariseus não tinham, e o que nós também não temos. Porque se nós confiássemos em Deus 100% e 0% em nós, estaríamos numa igreja só com gente santa. E a gente estaria vendo as aureolas aqui. E eu acho que vocês não veem a minha e eu não vejo a dos senhores, não. Certo? Portanto, eu acho que nós temos muito a progredir nessa luta por conquistar a mentalidade que nosso Senhor Jesus Cristo quer incutir em nós. Aquele que confia em Deus é aquele que sabe que tudo que tem é um presente de Deus. Dizíamos Mateus, presente de Deus. Cada um de nós é um Mateus, é um presente de Deus. Ninguém comprou na feira a inteligência que tem, nem a vontade que tem, nem a altura, a estatura, nem só comprou, às vezes, a dimensão horizontal, mas a dimensão vertical ninguém conseguiu comprar em nenhum lugar. A dimensão intelectual, volitiva, tudo presente de Deus. Não é que nós nos achamos proprietários. Nosso fundador, Monsieur João, sempre dava um critério para saber quando a pessoa se achava proprietária dos dons que Deus havia lhe dado. Quando a pessoa falava muito de si. Porque eu fiz, eu fui, eu sou, eu pensei, eu acho, eu. Deus some e o eu se projeta. O achar-se proprietário das próprias qualidades e não administrador, porque nós somos só administradores. Você se acha muito inteligente? Atenção, que as contas que você vai prestar a Deus pela sua inteligência vai na proporção do dom que Ele te deu. Se Ele te deu 10 talentos, Ele quer outros 10. Se Ele te deu 5, quer outros 5. Presta atenção. Nós devíamos encher-nos de temor pelos dons que Deus nos deu, em vista da prestação de contas que nós vamos ter que apresentar a Ele. Quem confia em Deus e não confia em si, sabe que, para além das qualidades naturais, que nós mencionamos há pouco, nós somos dotados de qualidades sobrenaturais. E aí é um presente gigantesco, absolutamente não tem proporção com nada. É o homem que é feito filho de Deus. Contaram que na coroação recente que houve do rei da Inglaterra, quando ele vai entrar na catedral, o mais jovenzinho dos cantores da escola de cantores da catedral sai para recebê-lo. E diz assim: Majestade, nós, os filhos de Deus, estamos alegres de receber a vós, que sois filho de reis. Como dizendo, olha, nós que estamos aqui no céu e somos filhos de Deus, estamos recebendo o Senhor que o Senhor é filho de reis. Está lá embaixo. Porque ser só filho de um rei não é nada em comparação com ser filho de Deus. E junto com a filiação divina, nós recebemos virtudes, ou seja, capacidade de agir como Deus, de amar como Deus, de pensar como Deus. Recebemos dons do Espírito Santo, quer dizer, aptidões para que Deus atue por meio nosso e a ação seja ainda mais perfeita. E recebemos tantas graças, e tudo é dom, tudo é graça. Como nós vamos prestar conta disso? Somos administradores de um tesouro que vale mais que de todo o ouro do mundo. Então,
Quem confia em Deus, pede a Deus para ser o rei da sua vida, para que ilumine, governe a vontade, ilumine a inteligência, controle e equilibre a sensibilidade. E não quer fazer nada a não ser sob a inspiração de Deus, porque senão ele vai arruinar, vai perder todos os dons que Deus lhe deu. Nós, como diz São Paulo, levamos tesouros, o líquido precioso em vasos de barro, frágeis, quebram-se. Esta atitude de que quem confia em Deus e que, portanto, coloca toda a sua vida constantemente na mão de Deus para Ele guiar, Ele iluminar, Ele conduzir, Ele amar em nós, Ele fazer tudo em nós, isto é o oposto dos fariseus. É o oposto daqueles que depois condenariam Nosso Senhor e sobre cuja cabeça cairia o peso vingativo do sangue de Nosso Senhor. Quando é que o homem confia em si? Os sintomas são mais ou menos esses. Quando a pessoa é muito suscetível, nunca pode se fazer uma correção, que ela pula, ela salta, ela se rebela, ela se revolta. Quando ela sempre tem razão. Quando ninguém a compreende. Quando a crítica é voltada em relação a todos, menos a si mesmo. Nunca acha defeito em si, só acha muito defeito nos outros. Quando a pessoa, diante da dificuldade, de alguma maneira ou fica sentida ou até tem a ousadia, a audácia, a loucura de querer inculpar a Deus e, por assim dizer, brigar-se com Deus. Então, essa pessoa está cheia de confiança em si mesmo. E aí se aplica a maldição do profeta Jeremias. Maldito o homem que confia no homem. Quando a pessoa confia só em Deus, quando ela peca, ela não fica deprimida, arrasada, como se fosse arruinada depois de um terremoto. Não. Ela fica triste, porque ofendeu alguém tão bom, a quem ela nunca quereria ofender. Mas sabe que esse alguém tão bom, se ela vai correndo e se joga nos seus braços, o perdoa. E o perdoa concedendo-lhe tesouro de misericórdia. Quem confia em si mesmo quando peca, quando faz algo errado, fica furioso, angustiado, vinga-se com os outros, porque ele não admite que ele errou. Como é que eu errei? O humilde, ele se maravilha quando faz algo direito. Nossa, isso aqui tem que ter sido Deus, Nossa Senhora, porque eu fazer isto é impossível. Então, temos diante dos nossos olhos duas vias. A via dos fariseus, da confiança em si mesmo, do orgulho. E a via de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a via da confiança plena em Deus. E, portanto, do desejo de, sabendo-se perdoado continuamente por Deus, procurar aproximar os outros do perdão e da misericórdia de Deus. Não ficando sentido, nem ressentido, nem magoado, nem sabendo perdoar, porque a toda hora sabe-se perdoado. E é assim que nós faremos obras de misericórdia, que quando nós venhamos na igreja e apresentemos nossa oferenda ao pé do altar, ou seja, o nosso coração, esse coração seja aceite por Deus Pai junto com o coração sacratíssimo de seu Filho, que é oferecido e plenamente aceite pelo Pai. Se nós chegamos na igreja fortes de nós mesmos, ou seja, extremamente débeis, então, daí nós compreendemos como Deus poderá nos dizer: eu não quero sacrifícios, nem oferendas, eu quero obras de misericórdia. Eu quero confiança em mim, eu quero
corações humildes. Vamos pedir essa graça por intercessão de Nossa Senhora, que nunca pecou, mas sempre foi a que mais filialmente confiou em Deus, a que mais se apoiou exclusiva, totalmente entusiasticamente nele. E por isso que Ele fez nela maravilhas. Que através dela, nosso Pai do céu faça em cada coração que está aqui presente maravilhas também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.